Santo Antônio. A Melina é especializada, já fez curso no exterior sobre o assunto, e é uma excelente profissional e tem uma boa experiência no transplante de fígado pediátrico. E eu estava vendo, Melina, que o Rio Grande do Sul subiu muito no ranking de transplantes hepáticos pediátricos no Brasil. Eu acho que é o segundo ou terceiro lugar agora. Isso, o terceiro. Isso, terceiro muito lugar. Bom, né? É muito bom. Muito bom. E na Santa Casa, então, no Santo Antônio, é um dos lugares que também mais faz transplante hepático no momento aqui no Rio Grande do Sul. Então, a palavra a Melina. Tudo bom, pessoal? Boa tarde a todos. Vou colocar aqui, então, deixa eu só tentar ver se eu vou me achar aqui. A tela. Eu estava compartilhando a célula. Deixa eu ver. É na tela. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui. Compartilhar. Vamos ver. Vocês conseguem ver bem a minha tela? O que vocês. Deixa eu botar aqui na parte de. Está começando, sim. Tá. Sim, tudo ótimo. certo. A letrinha ficou pequenininha, eu nunca sei aumentar essa tela. Tu sabe que eu também, mas parei que eu acho que eu vou tentar. Vou botar no modo apresentação, né? Modo apresentação, vamos ver. Eu acho que é isso que eu faço errado, peraí. Lá embaixo. Lá naquela tacinha ali. Na barrinha de baixo. Na barrinha de baixo. Nós estamos vendo ali, ó, a tacinha. Nós estamos vendo ali, ó, do lado onde tem o mais e o menos. A primeira... Na tela vermelha, na tua tela. Na minha... Tem anotações, comentários, um quadrinho, outro quadrinho, outro quadrinho, é o próximo. Como tu tivesse no teu computador. A tacinha. Uma tacinha, isso. Pois embaixo. Bem, aqui tá, tem nesse aqui? Aqui, ó, tela cheia. Achou? Não sei. Como se tu tivesse o teu computador, menina. Como é que tu bota a tela cheia? Bota. Aqui, ó. Pois é. Peraí, deixa eu botar aqui Peraí. Ele não me deixa entrar aqui. Vamos ver. Também acho que tu pode ir em exibição, não pode, em modo apresentação. Agora aqui, ó. Isso, aí, é exatamente aí. Tá, é que ele não estava me deixando clicar ali embaixo, mas acho que agora foi. Mas não, na minha tela continua pequeno. Pois é, na minha também. Ah, é? É. Parei também. Parei, então. É porque não tinha que estar aparecendo todos aqueles slides à esquerda. Entendi. Deixa eu tentar botar, então. Alterar. Não é esse. Na tua tela ficou cheia? Tua tela? A minha tela ficou cheia. Deixa eu parar a apresentação. E aí eu vou compartilhar de novo. Daí apresentar agora. Daí eu boto tela. Diz assim: apresentar a tela inteira, uma janela ou uma guia. Eu gosto de botar janela, mas. Como? Bota a janela. Eu gosto de botar janela. Tá. Mas assim que tu abre, tu já bota a tela inteira no teu computador. Na apresentação. Que coisa. Compartilhar, mas ó. Mas eu não entendo porque é só tu clicar ali naquela coisinha. Pois é, ó, mas ele não. Eu clico, para mim ele aparece tela inteira. Mas é que nós vemos ali do lado. A gente sim, sim, vocês estão vendo as seguintes, né? Daí por isso fica pequeno. E tu botou lá em cima, naquela coisinha... Apresentação ali. Quadradinhos ali, a tela grande? Botei, Sabe que sempre acontece isso no Meeting para mim, sempre. No Zoom não, mas aqui Ai, mesmo com tela... Mas acho que tá bom, assim. Então, vamos tentar assim mesmo. Ali em apresentação de slides, não tem uma opção? Em apresentação... mais um no seguinte. Aí.
Não tem Não. opção? Não. 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 Porque normalmente é esse aqui, ó. Nesse aqui que tu clica. Pois é. E para mim, eu enxergo toda a minha tela apresentação de slide, sabe? Mas que coisa interessante. Para mim, ainda é quando tem a opção de tela cheia ou... Então, tenta botar a tela cheia, então. Não. Sai de novo e entra. Bota a tela cheia. E entra normal. Esse para mim é o tela cheia, não entra para vocês. Não. Então dá aula assim mesmo. Eu vou entrar dentro do computador aqui, eu vou entrar dentro da tela. Que coisa horrível. E vamos gravar, não esqueci de gravar. Ah, tá. Tu tá gravando? Tá. Pode começar, Melina. Tá. Ai, que coisa chata, gente. Desculpa. Mas daqui a pouco... Bom, eu posso tentar... Vai falando, assim a gente vai... Tá, tranquilo. Serve como guia. Isso aí. Tá. Bom, pessoal, então, boa tarde a todos. Me chamo Melina Meleri. Trabalho, então, na equipe do transplante hepático infantil da Santa Casa. Nós temos esse serviço desde dezembro de 2013, foi nosso primeiro transplante. E vou contar um pouquinho da nossa história. Então, esses são toda a nossa equipe, né? Então, temos hepatologistas pediátricos, cirurgiões que fazem o transplante pediátrico, anestesista só para essa equipe, radiologista, psicóloga, assistente social e radiologia intervencionista, que é extremamente fundamental para o transplante pediátrico ter um radiologista intervencionista pelas principais complicações que eles apresentam. Toda a nossa equipe, então, na realidade, assim, para a gente ter uma equipe de transplante hepático, a gente tem que passar por uma escola de transplante, né? Não é assim, qualquer serviço pode começar. A gente tem que ter um tutorial, e esse tutorial nós fizemos no Sírio-Libanês, né? E eles nos acompanham, inclusive, até hoje. A gente tem discussão de casos juntos, às vezes casos mais complicados, os cirurgiões do Sírio-Libanês vêm até aqui operar junto. Então, esse tutorial nós fizemos, né? Eu fiz... Os slides não estão aparecendo, viu? Tá no primeiro ainda, só para te saber. Mas que coisa. Agora passou. Peraí, então. Passou? Pois Passou. Agora... Que estranho. Passou, agora tá no do Sírio. Peraí, só um pouquinho que agora eu acho que... Só um pouquinho que eu vou tentar arrumar aqui, só um pouquinho. Yanis, tem aqui que não tá entrando. Não consigo entrar, eles não enxergam minha tela cheia. Ó, vou só pedir uma ajuda aqui. Eu boto a apresentação, eles só estão naquela tela bem pequenininha. Pode parar a apresentação e tentar entrar de novo. Não. É a tela cheia que não funciona. Conseguem ver agora? Sim. Tá, e agora foi. Agora a tela tá cheia. Sim. Tá, e tá passando os slides? Agora tá. Eu também. Então agora foi. Tá bem. Então tá. Então, voltando. Então, a gente tem esse tutorial do Hospital Sírio-Libanês. E de tempo em tempo a gente tem que mandar, por exemplo, assim, cada transplante que a gente faz, a gente tem que dar notícias de como que está esse paciente, e assim que eles veem a qualidade do serviço, né? Então, se um serviço começa a ter um índice de mortalidade muito alta, na realidade a gente responde isso à Central de Transplantes de Brasília, e aí eles entram em contato para ver o que está acontecendo e sempre recorrem também a esse tutorial de quem que deu a tutoria para o serviço, né? Bom, esse é um guideline que eu acho muito legal, quem quiser se inteirar mais sobre transplante hepático. Ele é de 2014, já está ficando um pouco desatualizado, mas ele é um dos últimos e ele é completo, assim. Ele diz o que um serviço precisa ter para começar um serviço de transplante, né? Então, assim, as especialidades, o que cada especialidade deve se comprometer e fazer num serviço. Então, para quem quiser, é super bacana. Falando um pouquinho do transplante, então.
primeira tentativa de transplante foi em 1963, nos Estados Unidos, uma criança de 3 anos com a doença atresia de via biliar. E o primeiro sucesso foi em 1967, também uma criança com atresia, porém com 19 meses, uma criança mais nova. Isso é uma coisa muito importante que é fundamental saberem, tá? Então, assim, o transplante pediátrico, a principal doença que leva uma criança a precisar de um transplante é uma doença chamada atresia de via biliar. Isso no mundo inteiro. É uma doença que a gente não sabe de onde ela vem, não sabe por que causou, uma das coisas que os hepatologistas pediátricos estudam muito, tem muitos estudos multicêntricos para tentar descobrir o porquê que algumas crianças desenvolvem essa doença. Se sabe que tem vários tipos de atresia de via biliar, umas desde o início da gestação já começam a danificar a via biliar, outras é logo depois e outras estão associadas a malformações, a outras malformações do corpo. Mas é a principal, uma doença rara, mas dentre das doenças de fígado é a principal doença que leva uma criança para precisar de um transplante hepático, tá? Isso no mundo inteiro. Então, quais são as outras doenças que levam uma criança a precisar de transplantes? Muitos pais, assim, falam e pessoas leigas comentam, mas, nossa, uma criança tão pequena tem cirrose, né? Então, a gente tem diversas doenças que podem levar a isso, não só as doenças que causam cirrose. Dentre as principais, as doenças colestáticas, então, tá, a atresia de via biliar, a gente tem uma síndrome de Alagille também, que é bastante comum, colangite esclerosante, a gente tem as doenças metabólicas, que aqui é um pouquinho mais complicado, porque doença metabólica, nem sempre o desfecho é o transplante, insuficiência hepática aguda, doenças metabólicas com manifestação extrahepática sem lesão hepática, tumores hepáticos, muitas vezes consegue ser ressecado esse tumor, e às vezes o paciente entra em falência hepática logo após, precisando de um transplante, ou às vezes o tumor é muito grande que a quimioterapia não consegue resolver 100% precisando de um transplante hepático, ou dependendo de onde pega a lesão tumoral, se já pega em vasos, é necessário o transplante hepático. Entre outras doenças, claro que a doença hepática gordurosa não alcoólica está dentro de uma das indicações, nos Estados Unidos está se vendo muito esse aumento, acredito que daqui a pouco a gente vai começar a ter, ainda não é uma coisa comum na faixa etária pediátrica no Brasil, mas nos Estados Unidos eles já estão tendo, entre outras. Então, assim, parece que é uma coisa tão distante, nossa, uma criança, um bebê precisar de um transplante hepático, mas existem várias doenças que levam a isso. Bom, qual que é a contraindicação, né? Quando que eu tenho um paciente com uma doença hepática, mas que eu não posso levar ele, pelo menos nesse momento, a um transplante? Quando o paciente tem uma infecção e essa infecção não está controlada, né? Então, assim, esses pacientes que têm doença hepática, eles são imunodeprimidos, né? Então, assim, eles têm, porque o fígado não funciona bem, a imunidade deles não é boa. Então, são crianças muito comuns de se infectarem. Então, assim, uma Escherichia coli de uma infecção urinária vai desencadear um quadro de sepse, um quadro grave, precisa de internação, e às vezes eu tenho uma infecção não controlada. Então, num paciente que eu tenho uma infecção não controlada, eu não posso levar ele para transplante, pelo menos nesse momento, pelo menos até controlar a infecção. Por quê? Porque num transplante a gente vai precisar imunodeprimir muito ele, né? Então, ele não aguentaria diminuir tanto a imunossupressão e fazer uma cirurgia tão grande que leva em torno de 12 a 16 horas, tendo vigência uma infecção no corpinho. Doenças sistêmicas não curáveis com transplante, por exemplo. Tem uma doença genética, uma doença metabólica, que se transplantar o fígado, eu não resolvo os outros problemas dos outros órgãos. Então, infelizmente, não adianta a gente trocar o fígado, a doença vai persistir e vai agravar. Ou a doença vai persistir e vai afetar o órgão recém-transplantado. Da mesma forma, a neoplasia com metástase extrahepática, né? Então, se tem metástase extrahepática, a gente não pode transplantar, porque se tu transplanta, pode voltar a ter metástase no fígado transplantado, né? Lesão neurológica irreversível. Tem crianças que têm algumas doenças metabólicas que machucam o fígado e machucam o sistema nervoso central.
Algumas delas, quando a gente retira o fígado, melhora a parte neurológica, ok. Outras não tem como melhorar. Então, assim, às vezes o paciente demora muito para chegar até um centro transplantador e quando chega, a parte neurológica já está afetada demais. E o transplante, a retirada daquele órgão que foi o grande causador, já não vai resolver a parte neurológica. O dano cerebral já teve. Então, também é uma contraindicação. Insuficiência cardíaca sem resposta ao tratamento clínico. Antigamente, não tão antigamente, uns 5 anos atrás, mais ou menos, a lista de contraindicações era muito maior. Então, isso é uma coisa que a gente vem notando bastante, que essa lista vem diminuindo. Com uma melhora do diagnóstico, um diagnóstico mais rápido, o encaminhamento desses pacientes mais rápido, uma equipe multidisciplinar. Então, um paciente oncológico consegue manejar antes de ter metástase hepática. Então, isso é uma coisa legal que vem sendo modificado ano a ano, essas contraindicações vêm reduzindo. A gente tem, claro, os pacientes de maior risco, que são aqueles desnutridos graves, menores de 1 ano, pacientes que já estão em cefalopatia, paciente com síndrome hepatorrenal e cirurgias abdominais prévias, né? São pacientes que têm mais, não são contraindicações, mas são, assim, são mais difíceis o manejo no transplante. Bom, como que a gente avalia um paciente se ele vai precisar de transplante ou quando que ele vai, como é que funciona? A gente tem 2 formas de transplantar o fígado. Uma é colocar o paciente em lista de doador falecido. Todo paciente que precisa de um transplante, nós temos que colocar ele em lista de doador falecido, mas se começou a ver que os adultos passavam antes na frente, né? Por quê? Porque eles tinham doença, mais câncer, que pontuavam mais, eram mais graves. E as crianças começaram a morrer em lista, mesmo tendo um PELD elevado, não conseguiam elevar a ponto de passar dos adultos. O que é o PELD? O PELD é um sistema de pontuação, uma avaliação numérica, que ele vai te mostrar o risco de óbito nos próximos 3 meses daquele paciente. Então, ele consegue numericamente nos dizer, olha, um PELD mais alto, a chance do teu paciente morrer nos próximos 3 meses é 70%, 90%. Então, assim, ele nos classifica aonde o nosso paciente vai entrar na lista. Não é todos os locais assim. Então, assim, no Brasil é feito a classificação, a entrada em lista de transplante hepático é pelo PELD. O PELD é o pediátrico e tem o MELD dos adultos, mas não é todos os países assim. Por exemplo, na Espanha, quem decide quem vai transplantar primeiro é o médico, né? A equipe de transplante. Eles têm a pontuação de PELD, eles utilizam a pontuação de PELD, mas eles não utilizam para ver quem que vai ser o primeiro, o segundo ou o terceiro transplantado. Por quê? Porque o PELD, ele avalia algumas coisas. Ele avalia, por exemplo, a síntese hepática, né? Se aquele fígado está ou não funcionando. Mas ele não avalia as complicações que aquela doença hepática traz para a criança. Por exemplo, esses pacientes que têm doença no fígado, eles têm muita hemorragia digestiva, né? Então, assim, eles têm varizes esofágicas, rompem. Isso é um quadro gravíssimo, mas o paciente ter só isso não pontua. É um paciente que precisa transplantar? Sim, precisa, mas ele não consegue pontuar na frente de outra pessoa para conseguir um órgão antes. Diante disso, em 2006, a doutora Temes Reverbel da Silveira, que foi a pioneira da hepatologia pediátrica, ela começou a ver que as crianças estavam morrendo em lista e os adultos passando na frente. E aí, numa das reuniões desses experts em transplante, ela decidiu, fizeram cálculos, que o PELD, então, fosse reajustado. Fosse um PELD reajustado para menores de 12 anos, fosse multiplicado por 3. Com isso, as crianças começaram a passar na frente dos adultos, tá? Então, isso foi uma grande evolução no transplante hepático pediátrico, porém, ainda continuava morrendo criança em lista. Por quê? Porque a gente está falando de crianças menores de 1 ano, muitas vezes. Então, crianças menores de 1 ano, a gente não consegue ter doadores de 80 quilos, né? Doadores de 60 anos. É uma criança muito pequena e um doador falecido muito grande. Por mais que pegasse um pedacinho daquele fígado, daquele doador, a mortalidade ainda era muito elevada.
Então, com isso, e de novo, as outras pontuações, por exemplo, outras complicações da doença hepática, ela não registrava no PELD e o paciente acabava morrendo por outras complicações sem ter a chance de receber um fígado porque não pontuava. Então, por causa disso, começou a se tentar o transplante intervivo. Aliás, o primeiro transplante intervivo foi no Brasil, no Rio de Janeiro. Então, o PELD, ele serve para isso, para nos dizer qual que é o risco de mortalidade nos próximos 3 meses. E as complicações que eu estava falando para vocês, quais são as principais? Hemorragia digestiva, encefalopatia hepática, ascite, que eles ficam com um líquido dentro da barriguinha, e esse líquido é muito comum de infectar. E aí eles acabam morrendo muito por causa dessas infecções. Síndrome hepatorrenal e síndrome hepatopulmonar, que é muito ruim a qualidade de vida, principalmente na hepatopulmonar, e um transplante depois que o paciente já apresenta uma síndrome hepatopulmonar é muito difícil de reverter a doença pulmonar. Então, assim, normalmente essas doenças acabam prejudicando muito e muitas vezes, de novo, antigamente uma das complicações, uma das contraindicações do transplante hepático era a síndrome hepatopulmonar grave. Entrava ali na contraindicação. Hoje já não entra mais, a gente consegue manejar. É muito mais difícil, sim, sem dúvidas, mas a gente já consegue manejar. Então, essas complicações que eu estou listando aí, elas não pontuam no PELD. Então, continuava, mesmo sendo o PELD multiplicado por 3, continuava muita criança morrendo em lista. E aí começou esse manejo de transplante intervivo. Então, assim, já vou falar para vocês o transplante intervivo, tá? Então, como é que a gente avalia nosso candidato a transplante? Nossa criança. A criança chega, então ela tem que passar por uma avaliação psicológica, com serviço social, com a odontologia, quem já tem dentinho, né? Porque vocês imaginem uma cárie dentária num paciente que vai ficar 12, 16 horas com o tubo, fazendo a cirurgia e recebendo imunossupressão, a gente tem que ter os dentes limpos, né? Não pode haver cárie. Pneumologista, de novo, são crianças às vezes menores de 1 ano, normalmente são menores de 1 ano, e muitas vezes a gente não sabe como é que está esse pulmão, como é que está a parte cardíaca, às vezes eles têm mais de uma doença associada, tem alguma outra complicação, ou o fígado já desencadeou alguma doença pulmonar. Então a gente precisa de uma avaliação de todas as especialidades para ver se aquele paciente está ok para o transplante, se o rim dele vai aguentar o momento do transplante. Olha, esse rim tem capacidade, ele vai, vamos ver, o que ele já teve de doença renal, o que ele já teve de complicações renais, né? Então, a gente tem que preparar todas as equipes, e principalmente eu falo a nefro junto, porque às vezes eles precisam de hemodiálise, enfim, logo pós-transplante. Então, todas as especialidades têm que estar engajadas e sabendo que aquele paciente vai ser transplantado. Ou daqui a pouco a cardiologista fala, olha, achei que tem um sopro, preciso que vocês façam uma ecocardio para a gente descartar determinada doença, enfim. É uma equipe multidisciplinar para avaliar essa criança. Outra coisa que a gente precisa é regulação via SUS, né? Então, um transplante hepático infantil no Rio Grande do Sul, ele é feito 100% pelo SUS. Então, não tem convênio, a gente não tem particular, é via SUS. Então, às vezes o paciente vem de Santa Catarina, vem do Paraná, ou do Grande Rio Grande do Sul, e a gente tem que regular ele via SUS. A gente começa a fazer os nossos exames laboratoriais daqui, com nossas ultrassonografias do serviço, porque às vezes vem de serviço de fora, a gente gosta da equipe conhecer todo esse paciente, porque, de novo, o ecografista acaba sempre sendo o mesmo da equipe e já conhece esse paciente antes e após o transplante. Uma das coisas mais importantes é adequar a nutrição desse paciente, tá? Então, assim, isso a gente faz bastante, e aqui no Sul é uma coisa muito legal, diferente dos outros hospitais, diferente dos outros estados, que a gastroenterologia pediátrica, ela é junto com a hepatologia pediátrica. Então, nós, hepatologistas, a gente tem bastante essa noção de nutrição do paciente. Qual que é a melhor fórmula de nutrir? Vamos tentar ser um pouco mais agressivo, vamos botar sonda. Diferente em outros estados que são residências separadas, ou tu faz gastro ou tu faz hepatologia. E aí o que eu noto, assim, que, claro, muitos lugares, por exemplo, São Paulo,
eles transplantam muito rápido. O paciente chega e já vai para transplante. O nosso aqui chega, a gente tenta melhorar a nutrição desse paciente, porque um paciente bem nutrido evolui melhor para o transplante. As sorologias desses pacientes antes do transplante, a gente tem que ter, mas são crianças pequenas, mas temos que ter todas as sorologias, sempre listar o paciente na central de transplante, né? Então, mesmo que ele já venha com um doador vivo, nós temos que listar para doador falecido, temos que dar essa chance, porque pode ser que aconteça que venha um doador pediátrico, vocês sabem, imaginem o quão difícil isso é, mas existe, nós temos. Nós fazemos coleta de HLA apenas para estudo, tá? O HLA não nos define o transplante. O transplante pediátrico é apenas compatibilidade ABO, tá? Então, assim, a gente, diferente do rim, nós não precisamos esperar para ver a compatibilidade HLA. Aplicação dos termos de consentimento, né? Então, claro, hoje em dia, testar para COVID todos. A gente tem que preparar a família e o município. Por exemplo, o Rio Grande do Sul é muito grande, tá? Então, assim, a gente tem pacientes de Alegrete, que leva 7, 8 horas para chegar até aqui. Eu não tenho como botar um paciente em lista de doador falecido e eles estando 7, 8 horas distante do hospital. Então, a gente tem que organizar. Quando esse paciente chega, a gente tem que organizar. Ou se vem de Santa Catarina, não pode, infelizmente, eu botar ele em lista de doador falecido e ele está morando em outro estado. Então, assim, são pacientes que eu tenho que conseguir um local de moradia. A gente já teve pacientes que morou na casa de apoio por 8 meses. E eram gêmeas. E aí, 8 meses, a mãe ficou com uma das gêmeas morando aqui na casa de apoio e a outra gêmea em Santa Catarina. Então, assim, não é simples esse papel, né? Então, vocês imaginem o que foi isso para uma família, né? Para uma mãe ter que ficar com uma das filhas, não tinha doador intervivo, só tinha a opção de doador falecido, e era uma criança de 8 quilos, né? Menos de 1 ano. Então, assim, a gente, infelizmente, não pode aceitar qualquer doador falecido, tem que ser um bom doador, e de preferência um doador pediátrico, né? As intercorrências antes do transplante, a gente sempre combina assim, o paciente não é em Porto Alegre, mas eu tenho que ter um gastroenterologista nessas cidades que consigam me auxiliar, né? Que eles consigam me ajeitar se o paciente tiver uma febre, porque uma febre num paciente pré-transplante nunca é só uma febre. Ele vai precisar coletar exames, uma febre pode piorar muito ele e ter que antecipar um transplante hepático, né? Então, essa comunicação com a equipe, com o gastro ou com o pediatra do município, da cidade dele, é fundamental para nós. Isso faz com que a gente mantenha esse paciente vivo. Ou, às vezes, a gente teve o penúltimo transplante que a gente teve que manejar por telefone, porque o paciente ficou sem urinar mais de 6 horas, ele começou a apresentar quadro de sepse, e eu falei, bom, eles moravam uns 4, 5 horas daqui de carro e não ia aguentar o transporte, então tem que mandar para o hospital da cidade, e nós entramos em contato com os médicos para ajudar a manejar, porque, de novo, não é fácil manejar esses pacientes, nem todo mundo sabe, né? Eles são pacientes muito complicados, então esse é o nosso papel também. Ver o habitat dessa família, né? Então, vocês imaginem transplantar um fígado e eles não terem onde armazenar os medicamentos. Já tivemos paciente que usavam sondinha, e aí na consulta a gente viu, nossa, a sonda tá furada. Pois é, doutora, acho que é o rato que comeu de noite, porque passava a dieta de noite. Então, assim, a gente tem que entrar nesse mundo deles também para ver quais são as condições deles de ter, do habitat, de cuidar dessa criança pós-transplante. A vacinação da criança e de seus familiares e, de novo, a nutrição. Então, a gente costuma dizer que a nutrição, ela é a única coisa que eu consigo, é a única interferência que eu consigo mudar numa doença hepática já estabelecida. Ela muda o prognóstico do transplante, porque tem algumas doenças, por exemplo, olhem esse paciente, ele tem síndrome de Alagille, tá? Síndrome de Alagille é uma doença da via biliar, uma doença genética, e muitos pacientes precisam de transplante antes de 1 ano, alguns evoluem bem, com 5 anos vão a transplante, e outros vão até a idade adulta. Então, assim,
nessa síndrome, uma das coisas que é mais importante é a nutrição. Então, um bebê bem nutrido, o fígado funciona melhor. E essa foto, por incrível que pareça, é o mesmo paciente 3 meses após a gente colocar sonda nele. E uma alimentação adequada, não é qualquer fórmula, né? Então, assim, são crianças que muitas vezes a gente tem que pedir para parar a amamentação, infelizmente, atrapalha, porque o bebê cansa, porque ele tem um catabolismo mais elevado por ter uma doença hepática. Então, eu tenho que dar nutrição para ele, mesmo sem ele ter fome, e são bebês que não têm, eles cansam muito. Então, eu não posso ter o gasto calórico e energético na amamentação. Eu tenho que tentar dar o máximo de caloria. Então, é uma coisa super complicada, mas assim, a gente vê a resposta, né? Então, realmente, mexer na nutrição é uma das coisas que a gente mais consegue um bom resultado. E um bebê, de novo, um bebê bem nutrido vai muito melhor no transplante. Nesse caso, esse paciente, ele já está hoje com 10 meses e fora da lista de transplante, tá? E a gente costuma dizer que transplante é trocar de doença, ele não é uma cura. Por quê? Porque para o resto da vida eles vão precisar de cuidados, para o resto da vida vão precisar fazer acompanhamento, usar medicamento imunossupressor, vão precisar, principalmente no primeiro ano de transplante, inúmeras internações. Então, assim, não é fácil, né? Às vezes, não, transplante, tá tudo bem, tá curado, alta, vamos embora daqui. Infelizmente, não. É a única chance deles, mas a família tem que entender que, infelizmente, uma doença é uma doença, né? Uma doença que trouxe a chance deles sobreviverem, mas vai precisar sempre de cuidados. Então, qual que é a questão do doador vivo, né? Então, assim, a gente falou de doador falecido e a gente pode fazer o transplante de doador vivo. O que é o bom do doador vivo? Então, assim, o doador vivo, normalmente a gente pega o pai ou a mãe, um pedacinho do órgão, tá? Do pai ou da mãe, que seja o mesmo tipo sanguíneo. Então, assim, o pai é A e o bebê é A, beleza. Ou se o doador for O, pode ser também, tá? Então, a gente dá preferência para pai e mãe, mas pode ser qualquer pessoa, tá? Não precisa ser doador parentado. Pode ser qualquer pessoa. Claro que, se for uma pessoa que não é parente, tem que passar por via judicial, tá? Mas a gente já tem, no nosso serviço, a gente já teve 4 pessoas que foram doador não aparentados. Passa por uma avaliação um pouco mais rigorosa, com assistente social, com psicóloga, leva mais tempo, né? Mas não é um impeditivo, tá? Então, assim, quando a gente tem um doador vivo, a gente pega um doador ideal, né? Então, assim, na família a gente, olha, pergunta para a mãe, vê como é que é a mãe, vê se a mãe é rígida, se a mãe tem algum problema de saúde, se toma algum medicamento, né? Então, a gente tenta achar dentro daquela família o doador ideal. Às vezes tem 3, 4 pessoas que são compatíveis, nós focamos no doador ideal. A gente pensa na logística, olha, a gente acaba preferindo o pai para a mãe poder ficar com a criança no pós-transplante, né? Então, a gente consegue isso, achar um doador ideal. É uma cirurgia eletiva. Vocês imaginem que é uma cirurgia que, nem eu falei para vocês, é de 12 a 16 horas. Os nossos cirurgiões, eles, num transplante intervivo, eles conseguem se programar toda a rotina deles. Então, é o dia inteiro de transplante. Agora, vocês imaginem um doador falecido. Leva quase que esse mesmo tempo, é um pouco mais rápido, em torno de 8 a 10 horas, mas no meio de um dia normal de qualquer cirurgião e anestesista. Então, assim, o cirurgião está lá operando, à meia-noite eu ligo e digo, olha, pessoal, vamos para o bloco que vamos ter um transplante. E aí eles não conseguem cancelar tudo. Então, assim, é super exaustivo, né? Para uma equipe de transplante. Então, é uma cirurgia eletiva, com data, hora marcada, bloco, tudo acertadinho, psicológico da família, né, mais resolvido. Então, e a gente pega o transplante no melhor momento da criança. A gente, diferente do doador falecido, que tu tem que esperar para a criança estar muito mal, para pontuar, para daí vir um órgão, né? Aqui não. Aqui eu consigo transplantar antes de eu ter as complicações. Antes de eu ter encefalopatia, antes de eu ter síndrome hepatopulmonar, antes de eu ter hemorragia digestiva, antes de eu ter infecção. Então, eu consigo o meu paciente, o meu receptor, a minha criancinha, no melhor momento dela, né? Então, isso é fundamental. O que é o contra do transplante doador vivo? Tu coloca uma pessoa em risco,
né, uma pessoa saudável, que é o doador em risco. Por isso também que a gente dá preferência de ser pai ou mãe. Já tivemos 2 casos que os pais não quiseram doar. Que eles nos falaram, olha, doutora, deixa morrer, porque, enfim, veio errado, né? Então, mesmo sendo pai e sendo mãe, nós não podemos julgar, é uma doação, é um ato de doar. Ah, mas, meu Deus, é pai ou mãe? Gente, não cabe a nós, né? Inclusive, quem faz esse papel não pode ser nós, o médico da criança, né? Então, vem um outro médico para fazer essa entrevista, conversar. E muitas vezes o pai só com esse outro médico, que é um cirurgião nosso de adulto, que ele não tem o vínculo com a criança, muitas vezes o pai diz na consulta portas fechadas, não vou querer doar, né? E aí, então, de novo, é um ato de doação, ninguém é obrigado, não pode, a gente, enfim, a gente nem fica sabendo, sai de lá, o paciente é contraindicado, vamos tentar outro doador, botar em lista de doador falecido. Tá? Mas, assim, é um risco baixo, muito baixo, mas tem algumas complicações e, querendo ou não, uma pessoa saudável. Então, de novo, por isso que toda a avaliação da criança tem que ser muito bem feita, né? Então, assim, se a criança tem uma doença cardíaca e a chance dela morrer no transplante é muito alta, bom, eu não posso colocar uma pessoa saudável em risco, vamos tentar ver um doador falecido, então, né? E a parte difícil também é que a gente pega um pedacinho do fígado. Então, vocês imaginem, claro que ele tem mais complicações no pós-operatório, porque eu não tenho uma veia hepática grande, eu não tenho uma artéria hepática grande, eu não tenho um fígado inteiro, eu tenho um pedacinho do fígado. Cabe naquela criança, o volume é adequado, isso tudo a gente vê o volume antes. Mas, querendo ou não, é um pedacinho de cada coisinha que eu tenho que tem que ligar nos vasos da criança. Então, não é simples, ele tem mais complicações. E quem que pode ser um doador? Maiores de 18 anos, de preferência, então, aparentado, só por questões de logística, porque demora menos, é só de preferência, de novo, pode ser pessoas não aparentadas, é só de preferência porque é mais rápido. Maiores de 18 anos, isso sim é lei, tá? Infelizmente, irmão, não pode, tá? Eutrófico, isso é uma das coisas mais importantes no transplante hepático, tá? Então, o IMC abaixo de 27, a gente não aceita, os cirurgiões adultos não aceitam que seja mais. Já tivemos paciente doador perdendo 60 quilos, um pai que perdeu 60 quilos para poder doar. Ígidos não podem ter doença crônica, tá? Hipertensão para nós não pode, diabetes não pode. Então, assim, são pessoas ígidas, sem doença, sem uso de medicamentos contínuos. A compatibilidade ABO, eles passam por todas as avaliações, aquelas que a criança passou, o doador passa também, e o tamanho do enxerto é de 1 a 3% do peso do receptor, tá? Isso a gente vê em volumetria. No momento do transplante, tá? Como vocês podem ver, a gente cuida bastante com os acessos, porque é muita infusão de medicamento, porque vocês imaginem, a criança tinha um fígado que não funcionava, um fígado duro, cirrótico, que não passava muito sangue ali dentro, porque ele já estava todo detonado, e aí quando a gente tira e bota um fígado novo, a quantidade de volume que vai para dentro daquele fígado é imensa. Então a gente tem que ter muito bem os acessos para essa criança. A nossa equipe clínica vai para dentro do bloco cirúrgico, tá? Para ajudar no momento do transplante. Então, assim, isso é uma coisa que a gente faz muito nosso, né? Claro que a gente não fica o tempo inteiro lá, mas a gente auxilia muito, assim, da família entregar a criança para nós, né? Para o gastropediatra, que já acompanha aquela criança há meses, para a gente poder informar o tempo inteiro para a equipe da UTI o que está acontecendo, né? Então, assim, olha, a equipe, o paciente chega para dentro da UTI já sabendo tudo que aconteceu, de complicações, de tamanho de vaso, de quanto que foi a transfusão, como é que está o rim, principalmente, né? Então, assim, olha, parou de urinar, alguma coisa, a gente já avisa a UTI, a gente ajuda na dose dos medicamentos, antibióticos, vem um ecografista, que é sempre o mesmo ecografista, para fazer a avaliação dentro no transoperatório, né? Então, para vocês verem, ele entra em campo e ele está com um ecógrafo em cima do fígado mesmo, que já está conectado em todo o paciente, para ver se houve ou não alguma trombose da artéria ou de veia porta, principalmente, né?
Então, é uma série de cuidados que a gente tem que ter. Vocês imaginem, esse é um fígado que a gente retirou, né? Então, é um fígado feio, um fígado endurecido, é um fígado que já não funciona mais. Esse é outro fígado. Esse aqui é a posição, tá, pessoal? Então, aqui é o lado direito do paciente, aqui é o lado esquerdo, tá? É um fígado cheio de nódulos, cirrose. Isso tudo, esses 2 fígados são crianças de abaixo de 1 ano, tá? Então, vocês imaginem, eles pesam em torno de 400, 600 gramas e eles recebem um fígado de 210 gramas. Então, não é fácil esse pós-operatório. Ó, esse aqui é um fígado de um segmento lateral esquerdo. Essa aqui é a área cruenta, é a área que eles cortam o fígado, essa área que nos dá bastante trabalho, fica bastante coleção, bastante sangue ali, por isso que eles saem com um dreninho na barriga. Aqui, então, o transplante, também isso é muito legal, que não é todos os países que fazem assim, mas a gente tem a sorte de, na Santa Casa, a gente poder fazer dentro do mesmo complexo, né? Então, o doador é feito no o transplante é feito no Dom Vicente, uma sala na frente da outra, né? Então, enquanto tem o doador fazendo a cirurgia, o receptor já começou a cirurgia. Então, isso faz com que o tempo de isquemia seja muito menor, e isso é fundamental no transplante hepático, né? Então, praticamente, ele sai do doador, vai para esse balde que elas começam a preparar os vasos, e em seguida já é implantado na criança. Então, isso é uma coisa maravilhosa. Então, o que a gente pode pegar? Esse é um fígado inteiro de um doador, tá? A gente pode pegar só o segmento lateral esquerdo, que é esse pequenininho aqui, ou a gente pode pegar todo o segmento lateral esquerdo, ou a gente pode pegar o esquerdo com o segmento 4 também, tá? Esse aqui é um segmento 4. Ele nos dá bastante complicação, o segmento 4, muitas vezes acaba necrosando, mas enfim, são crianças maiores, precisam de um fígado maior. Ah, mas quanto que tem que ficar de fígado para o doador? 30%, tá? Então fica bastante, tá? A nossa equipe até, eles estão fazendo agora, estão estudando, enfim, se aprimorando em transplante de adulto intervivo, que é óbvio que é muito mais difícil, né? Mas, enfim, é uma coisa que vai vir com certeza. Aqui, só para vocês saberem, as anastomoses, então, eles colocam o fígado, a primeira ligação de vasos é nas veias hepáticas, na veia hepática lá em cima, com a veia cava. Aí, depois, eles fazem o momento da reperfusão, que é o momento mais crucial do transplante, que é quando eles ligam a veia porta. E aí, depois, eles fazem a artéria hepática. Todos os nossos pacientes fazem artéria hepática com microcirurgia, com microscópio, tá? Então, é um microscópio que a doutora Flávia faz, eu digo, a linha é um fio de cabelo, né, de tão fina que é. Então, a artéria é muito fina. Então, a chance dessa artéria trombosar é muito grande, e trombose de artéria é meio que um pouco de catástrofe, assim. Então, no momento do transplante, uma das coisas mais importantes, a gente vê as perdas de líquido, distúrbio hidroeletrolítico, muito olhando para o rim, né? Então, porque era uma quantidade de líquido que aquele paciente não estava acostumado a receber, e do nada ele começa a receber, então isso, eles fazem um distúrbio hidroeletrolítico muito grave. A quantidade de fluidos, quanto mais chá de plasma, plaquetas fizer, tem maior risco de trombosar esses vasos. Então, é muito um cobertor curto, né? Então, tu tem que fazer, mas ao mesmo tempo que tu faz, tu pode prejudicar outra coisa. A diurese, como eu já falei, como se comportou a perfusão, o aspecto do fígado. Às vezes a gente vê que aquele fígado está começando a ficar uma cor mais feia, a gente vai saber que no pós-transplante as enzimas vão estar mais elevadas, né? O tempo de isquemia, isso tudo influencia no pós-operatório, no manejo desse paciente na UTI. Na UTI, a gente sempre fala, né? Quanto menor tempo de intubação, menor tempo de NPO, menor tempo de catéter central, menor tempo de UTI, e um paciente bem nutrido, melhor a resposta deles. Esses 2 pacientes, essas fotos são um dia depois do transplante, tá? Então, assim, vocês imaginem criança, né? Bem diferente de adulto. Para nós é ótimo, deixa os pés levantados, claro que eles têm que ficar amarradinhos, mas quanto mais ficarem brabos com a gente, se mexer e tentar tirar desses fios, significa que o fígado está funcionando. Então, para nós, a melhor resposta clínica é essa aí. No pós-transplante, a gente tem que ter muito cuidado, né? Então, fazer fisioterapia respiratória, motora, ficar vendo esse balanço, que o balanço hídrico vai, por um bom tempo, nos acompanhar, e a gente tem que ficar cuidando do quanto que entra de líquido, quanto que sai. A função de não poder transfundir muito, de ter que aguentar uma hemoglobina mais baixa, controlar a pressão, a diurese, a frequência cardíaca.
eles ficam com esse dreno na barriguinha, então isso tudo são detalhes muito finos, assim, que a gente tem que estar atento. E um transplante, a gente tem que estar reavaliando ele de hora em hora, né? Às vezes, em um momento está ótimo, quase saindo da UTI, 1 hora depois o paciente volta a ser entubado, então, assim, bastante complicado. E, de novo, como eu falei para vocês, os pacientes mais complicados são aqueles abaixo de 1 ano, são os pacientes desnutridos e são os pacientes que já têm alguma cirurgia abdominal prévia, que normalmente esse quadro é 70% dos nossos pacientes. A gente sempre tem que ter atenção com os nossos vilões, que são os vírus, né, o Epstein-Barr e o citomegalovírus, porque lembrem que a gente está comentando de doador intervivo adulto, certo? Eles já têm, né, então os adultos, nós temos o EBV e o CMV, normalmente são positivos, então o fígado vai com esse vírus, ele vai com Epstein-Barr, vai com citomegalovírus. Então, a criança era negativa e recebe um órgão positivo para EBV e CMV. Então, quando eu diminuo a imunossupressão dessa criança, esses bichinhos tendem a aflorar e eles acabam nos atrapalhando bastante. O cuidado com a administração dos remédios é fundamental, né? Cuidado com a rejeição. Também a rejeição não nos estressa tanto no início, é um pouquinho de 7 a 10 dias logo depois do transplante que nos incomodam mais. Complicações do pós-transplante, a telectasia pulmonar, o paciente fica muito tempo entubado, derrame pleural, principalmente à direita, que é onde é mais manuseado, por causa do fígado, né? Paralisia diafragmática, mesma coisa, por mobilização. Hemorragia digestiva, porque esses pacientes têm uma hipertensão portal muito elevada. É óbvio que eu não resolvo de uma hora para outra, né? Então, assim, com o tempo vai melhorando, então, às vezes, a gente acaba tendo hemorragia e acaba tendo uma série de complicações por causa dessa hemorragia. Coleção na área cruenta, aquela área que eu mostrei para vocês, que é onde corta o fígado, fica babando, babando, babando. Vocês imaginem, ali tem bile, tem líquido de ascite, tem linfa, tem um monte de coisa, tudo que a bactéria adora, acaba colonizando. Então, isso também é chato, mas a principal complicação do pós-transplante doador intervivo é fístula biliar, tá? De novo, por quê? Porque um doador intervivo, que eu pego só um pedacinho do fígado, eu vou ter só um pedacinho de via biliar. Então, vocês imaginem eu conectar essa via biliar no intestino da criança. É muito fininha e a principal complicação é uma complicação chata, grave, de novo, por isso da importância do meu radiologista intervencionista na equipe de transplante hepático pediátrico. Esse, se vocês quiserem, é um dos primeiros estudos, como a gente faz pouco tempo, a gente está começando com o serviço, é um dos poucos estudos que a gente tem do serviço, vai estar por sair mais, que a gente mostrou, isso foi uma coisa bem interessante também, não fazem muito, vocês imaginem, são poucos centros que fazem transplante pediátrico, no mundo inteiro, assim, Madrid era, no Hospital de La Paz, era um dos locais que mais faziam, eles têm quase 1000 transplantes pediátricos, e em São Paulo eles já passaram no 1000. Então, hoje, no Brasil, São Paulo está... O São Paulo, a equipe do Sírio-Libanês, é uma das equipes que mais se transplanta fígado pediátrico no mundo. Então, é uma experiência incrível. Então, o que a gente viu, assim, isso no nosso serviço aqui do Santo Antônio, que antigamente, trombose de artéria hepática era retransplante, na certa. Trombosou a artéria hepática, bota em lista, eles inclusive nos dão 7 dias para que isso aconteça, entra prioridade máxima, porque a princípio trombosou a artéria, trombosa tudo, perde o enxerto. E aí aqui no nosso serviço, a gente começou a fazer coisas que em lugar nenhum fazia, que era começar a botar o Teplase, isso muito com a experiência da UTI nos transplantes, nas cirurgias cardíacas, né? Então, a gente começou nós a formar um protocolo nosso. E aí a gente começou com um radiologista intervencionista, botar o Teplase dentro da artéria, e a gente começou a ver que a gente estava conseguindo reverter algumas tromboses de artéria hepática. E isso foi muito legal e a gente conseguiu publicar. Então, quem quiser pegar essa referência, é muito legal, interessante de ler. Mas, de novo, tá? É a principal complicação, transplante pediátrico intervivo, é a complicação da via biliar. É a estenose da via biliar, tá? Então, qualquer complicaçãozinha da via biliar, de novo, porque ela é muito fininha, muito fácil de complicar. Então, varia de 15% a 40% dos transplantes. E é isso, pessoal.